Olá! O tema da nossa aula é Introdução ao Estudo do Direito. Nós trabalharemos conceitos e definições sobre normas jurídicas, fontes do direito e também poder legislativo. A palavra direito vem do latim e supõe a ideia de direção. Juridicamente, consideramos direito como norma de conduta social. Esperamos que as pessoas tenham uma conduta universal. Para isso, existem regras que devem ser seguidas. O poder político controla essas regras através da nossa legislação. O poder legislativo tem uma grande e fundamental importância, pois é o poder legislativo que elabora todas as leis. Você sabe para que servem as nossas leis? Nós sabemos que a vida em sociedade pode gerar muitos conflitos. E o direito vem exatamente para a pacificação social. Nós precisamos, de alguma forma, fazer com que as pessoas tenham uma conduta só. E essa conduta sempre tem um ordenamento na nossa legislação. Portanto, a lei tem como objetivo a realização da justiça, sendo garantida pelo poder de coerção do Estado. Considera-se a lei como um dos tipos de norma jurídica. As normas jurídicas são regras que se estabelecem para disciplinar o comportamento do homem na sociedade, realizando o ideal de justiça, solucionando equilibradamente os interesses em conflito. As normas jurídicas têm uma importante característica que é a obrigatoriedade. Sendo assim, todas as pessoas devem obedecer às normas jurídicas. Independente se conhecem ou não, sempre serão cobradas porque elas estão definidas na nossa legislação. As fontes do direito se subdividem em duas. A fonte material, que é o motivo pelo qual se cria uma norma jurídica, e as fontes formais, que são os meios pelos quais essas normas jurídicas são conhecidas. Dentre as fontes formais do direito, nós temos a lei. A lei é uma norma escrita, rígida. Nós podemos exemplificar utilizando o Código Civil, o Código Penal ou até mesmo o Código do Consumidor. Todas essas são leis escritas e rígidas e devem ser cumpridas por toda a população. Temos também como fonte do direito o costume. O costume, ele é um comportamento aceito pela sociedade. Um bom exemplo de costume é a questão do cheque. Pode ser que vocês não saibam, mas não existe previsão na lei do cheque do nosso famoso cheque pré-datado. O cheque pré-datado é um costume, é uma prática aceita pela sociedade, por isso considera-se como fonte do direito. Outra fonte formal do direito é a doutrina. A doutrina é um conjunto de estudos sobre o direito. Muitas vezes precisamos de pessoas que interpretem o que a legislação quer nos dizer. Para isso, a doutrina nos ajuda e muito. Outra fonte do direito é a jurisprudência. A jurisprudência são reiteradas decisões dos tribunais de justiça. Muitas vezes temos decisões iguais ou então muito parecidas. Essas decisões geram um entendimento e esse entendimento passa então a ser uma fonte. Passamos agora ao poder legislativo. O poder legislativo tem como função típica a elaboração das leis. E ele tem uma composição específica. A nível federal, o nosso poder legislativo é composto pelo Congresso Nacional. A nível estadual, o nosso poder legislativo é composto pela Assembleia Legislativa. A nível municipal, o poder legislativo fica a cargo da Câmara dos Vereadores.
Você sabe de que formas são criadas as nossas leis? Veremos agora todas as fases do processo legislativo. A primeira fase do processo legislativo é a iniciativa. A iniciativa é um rascunho, é o projeto de lei, é a ideia inicial de uma lei que pretende ser publicada. Outra fase do processo legislativo são as emendas. As emendas são proposições parlamentares visando a alteração do projeto de lei. Essas emendas visam sempre a melhoria do nosso projeto. Temos também a terceira fase do processo legislativo, que é a deliberação ou votação. Ela, no caso do Congresso Nacional, ocorre em ambas as casas legislativas. Importante que nesse tópico existem as discussões técnicas. É a verificação se esse projeto de lei realmente é possível. Depois, existe a votação. A votação é o ponto-chave para saber se esse projeto segue adiante ou fica no estágio. Sanção e veto são importantes fases do nosso processo legislativo. São atos de competência exclusiva do presidente da República, por exemplo. A sanção é a concordância com o projeto de lei. Já o veto é a discordância. Esse veto pode ser parcial ou total, mas sempre deve ser justificado. A promulgação é o ato pelo qual se atesta a existência de uma lei. A promulgação deve ocorrer em até 48 horas após o projeto de lei ser aprovado. A publicação encerra o nosso processo legislativo. Ela é a comunicação feita a todos, através do Diário Oficial, da existência de uma nova lei no nosso ordenamento jurídico. Passaremos agora ao estudo da hierarquia das normas jurídicas, também conhecida como ordenamento jurídico. Em tudo na nossa vida, nós temos hierarquia, seja no trabalho, na família ou até mesmo na escola. Nós sempre estamos diante de um grau de autoridade. Na legislação não é diferente. O nosso ordenamento jurídico segue um grau de autoridade. Sempre existe uma norma que é hierarquicamente superior à outra. Pela ordem de autoridade, as normas jurídicas se classificam da seguinte forma. Primeira delas, Constituição Federal. A Constituição Federal é o estatuto legal básico que orienta todas as normas de direito. Inclusive, invalida as normas que não estejam de acordo com ela. Seguindo a hierarquia das normas jurídicas, nós temos as emendas à Constituição. Elas são leis que alteram parcialmente a Constituição Federal. Elas sofrem algumas limitações, pois a Constituição Federal deve ser obedecida por todas as outras leis que estão hierarquicamente inferiores